Em 2025, o mundo está cativado, aguardando ansiosamente o renascimento das antigas tradições do Vaticano. Os cardeais, enclausurados em seu conclave, estão tomando uma decisão crucial, e bilhões de olhos estão fixos na chaminé no topo da Capela Sistina. Este momento, impregnado de séculos de tradição, já aconteceu inúmeras vezes antes, mas, a cada vez, carrega uma sensação inegável de nova antecipação. Então, de repente, fumaça branca começa a sair da chaminé, um símbolo poderoso de que os cardeais escolheram um novo líder para a Igreja Católica. A multidão na Praça de São Pedro irrompe com excitação incontrolável. A visão da fumaça branca representa muito mais do que apenas uma decisão, ela incorpora unidade, esperança e a promessa de um novo começo. Pessoas de todos os cantos do globo convergem na praça, seus rostos são uma mistura de emoções, algumas cheias de esperança, outras cheias de antecipação nervosa. No entanto, todos estão unidos em um momento compartilhado de profundo significado. O ar está carregado de suspense, todos esperando o momento em que o novo Papa sairá para a grande sacada e se revelará ao mundo. Por fim, as cortinas da sacada da Basílica de São Pedro são abertas. E o mundo prende a respiração. Este momento é monumental, não apenas para a Igreja Católica, mas para toda a humanidade. O novo Papa servirá como um líder espiritual para bilhões, oferecendo orientação e sabedoria em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e caótico. Um nome ressoa, e a multidão irrompe em aplausos estrondosos. O mundo descobre que o cardeal Luís Antônio Thalia, famoso por sua humildade e compaixão, foi escolhido para guiar a Igreja Católica. Seu nome se espalha pela praça, erguido pelas vozes de milhares. Luís Antônio Thalia, o amado arcebispo de Manila, agora é o Papa Francisco II. Seu caminho até este momento tem sido de dedicação incansável ao serviço, particularmente aos pobres e marginalizados. A mensagem do Papa Francisco II é de esperança, renovação e compaixão. Seu sorriso caloroso e comportamento humilde refletem seu profundo amor pela humanidade. Como o primeiro Papa asiático em quase 5 séculos, sua eleição não é apenas histórica, ela destaca a diversidade cada vez maior dentro da Igreja Católica e ressalta a importância da Ásia na comunidade global. O histórico e as experiências do Papa Francisco II prometem oferecer uma perspectiva nova e compassiva, profundamente enraizada na justiça social e no cuidado com os mais vulneráveis. Esta eleição marca um momento crucial na história da Igreja Católica, um momento de profunda esperança e uma oportunidade de enfrentar os desafios do mundo moderno com um renovado senso de propósito. A multidão na Praça de São Pedro serve como um lembrete do alcance global da Igreja Católica, uma comunidade vibrante e diversa, unida pela fé. Enquanto o Papa Francisco II está na sacada, olhando para o mar de rostos, ele sente o imenso peso de 2 milénios de tradição sobre seus ombros. Ele agora é o pastor de um vasto e diverso rebanho, pronto para guiar a Igreja através das complexidades do mundo moderno, enquanto permanece profundamente ancorado em suas raízes antigas. O Papa Francisco II está profundamente ciente dos desafios que se avizinham, desde as desigualdades sociais e econômicas globais até o ritmo rápido do avanço tecnológico e das comunicações em mudança. No entanto, ele não recua diante desses obstáculos. Em vez disso, ele entende que a Igreja deve se adaptar para permanecer relevante, ao mesmo tempo em que salvaguarda seus valores essenciais. Com uma confiança silenciosa, ele oferece uma bênção ao mundo. Suas palavras, embora simples, ressoam profundamente, pedindo paz e unidade, sentimentos que ecoam pela praça e além. Urbi et Orbi, ele declara, dirigindo-se à cidade de Roma e ao mundo em geral. É um lembrete impressionante do poder unificador da fé, que transcende fronteiras, culturas e diferenças. As palavras do Papa Francisco II conectam todos os presentes, acendendo um senso de experiência compartilhada e esperança coletiva. A multidão responde com aplausos, seus espíritos elevados por suas palavras, um momento de comunhão que transcende os limites físicos da Praça de São Pedro. À medida que o sol nasce sobre a Basílica de São Pedro, um novo capítulo começa para a Igreja Católica. O Papa Francisco II se destaca como um farol de esperança e renovação, um símbolo de luz em um mundo que muitas vezes parece dividido e escuro. Sua liderança parece pronta para trazer uma nova perspectiva, uma que enfatiza a compaixão, a inclusão e o compromisso com a justiça social. O caminho à frente será, sem dúvida, desafiador, mas com fé, resiliência e determinação, a Igreja está pronta para continuar sendo uma fonte de orientação e inspiração para milhões ao redor do mundo. Os fiéis já estão se aquecendo para o Papa Francisco II, chamando-o carinhosamente de o Papa Sorridente por causa do calor e da humildade que irradiam dele. Está claro que seu papado se concentrará no diálogo, na divulgação e em um profundo compromisso com os marginalizados. Suas mensagens de cuidado com o meio ambiente, justiça social e promoção da compreensão interreligiosa ressoam fortemente. Cada palavra que ele fala, cada gesto que ele faz, é examinado de perto enquanto o mundo espera para ver o que seu papado trará. Ele será um reformador, pressionando por mudanças, ou um guia firme, mantendo a tradição.
Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa, sob o Papa Francisco I, a Igreja Católica está em uma encruzilhada, à beira de uma transformação significativa. Com apenas 3 meses de papado, o Papa Francisco I já causou um impacto profundo no cenário global. Suas palavras e ações tocaram profundamente milhões de pessoas ao redor do mundo. A expectativa é palpável, pois todos esperam ansiosamente para ver o que ele fará em seguida. Nessa atmosfera carregada, o Papa Francisco I convocou uma reunião especial, uma que está chamando a atenção não apenas dos católicos, mas de pessoas de todas as religiões e origens. Esta não é uma reunião comum, é um momento decisivo que pode moldar o futuro da Igreja e influenciar seu papel no mundo nos próximos anos. Cardeais de todo o mundo se reuniram em Roma, suas vestes carmesim se erguendo como um símbolo ousado de unidade e compromisso inabalável com a Igreja. Enquanto atravessam as ruas antigas da Cidade Eterna, eles estão cheios de expectativa, refletindo sobre o significado deste momento e se perguntando o que o futuro reserva. Dentro dos salões imponentes do Vaticano, a atmosfera está carregada de energia, com discussões e orações enchendo o ar. Cada cardeal, representando as diversas comunidades da Igreja, se reúne para reforçar o alcance global e a profunda influência da fé católica. A visão de suas vibrantes vestes vermelhas contra o pano de fundo dos salões majestosos do Vaticano serve como uma fonte de inspiração e um lembrete da responsabilidade que eles carregam. O grande número de cardeais presentes ressalta a gravidade desta reunião e o peso das decisões a serem tomadas. O ar está pesado de excitação, e sussurros de antecipação percorrem a sala. Lá fora, multidões aguardam ansiosamente qualquer palavra, os olhos fixos no Vaticano, prendendo a respiração para o que vem a seguir. Parece que o mundo está coletivamente preparado, esperando o Papa Francisco ir revelar o próximo passo na jornada da Igreja. O burburinho de especulações enche o ar, haverá mudanças na liderança, mudanças doutrinárias ou novas abordagens para os desafios que a Igreja Global enfrenta. O mistério em torno do momento aumenta a tensão e a intriga, deixando todos ansiosos para ouvir a mensagem do Papa. O que se passa na mente do Papa Francisco e enquanto ele se prepara para falar com seus cardeais, com a Igreja e com o mundo? As perguntas estão aumentando, e a expectativa é palpável. Com um histórico de desafiar a tradição e traçar caminhos ousados para o futuro, muitos se perguntam se o Papa está prestes a fazer mais um anúncio transformador. As portas do Clementinal se abrem, e a atmosfera atinge um ponto febril enquanto o Papa avança, pronto para se dirigir aos cardeais e ao mundo além. Este é o momento que todos estavam esperando. Quando o Papa Francisco entra, seu rosto está mais solene do que o normal. O peso do momento é imediatamente sentido, e um profundo silêncio se instala na sala. O olhar do cardeal está fixo, sua atenção inabalável. Há um profundo respeito pelo momento que se desenrola diante deles, enquanto o Papa se aproxima do púlpito com uma seriedade raramente vista. Sua voz é firme, mas carrega a gravidade de sua mensagem. Enquanto ele fala, fica evidente que os tópicos que ele está prestes a abordar são de importância monumental. Suas palavras são um chamado para a mudança, refletindo sobre o papel evolutivo das mulheres na Igreja e ressaltando a necessidade de maior inclusão, bem como a importância central da vocação e do serviço. Essas são discussões que há muito fervilham dentro da Igreja, e agora estão sendo trazidas à tona. Com calma medida, o Papa Francisco faz um anúncio que ressoará pelos anais da história. Guiado pelo Espírito Santo, eu decreto que a Igreja Católica agora permitirá a ordenação de mulheres como diáconas. Sua voz permanece composta, mas o significado de suas palavras é inegável. A sala está carregada de emoção enquanto os cardeais e o público global processam a enormidade desta decisão. Este decreto abre um novo capítulo na história da Igreja, um que abraça a inclusão e reconhece o papel essencial que as mulheres desempenham. Há muito tempo na fé. O pronunciamento do Papa repercute pela sala, e o impacto é imediato. Sua decisão de permitir a ordenação de mulheres como diáconas marca um passo ousado em direção à igualdade e reflete um compromisso mais profundo em acolher vozes diversas no serviço da Igreja. É tanto um avanço histórico quanto um desafio para a Igreja continuar evoluindo em resposta às necessidades de seu povo. Embora a celebração seja palpável, há também um momento tranquilo de reflexão, à medida que muitos começam a considerar as implicações mais amplas para o serviço e a vocação da Igreja. À medida que as palavras do Papa ecoam pelo Vaticano, a clareza de sua visão se torna ainda mais aparente. A Igreja Católica, neste momento, deu um passo decisivo para abraçar maior inclusão e igualdade. Seu decreto sinaliza não apenas uma mudança na prática, mas uma mudança de perspectiva, uma que reconhece o papel crítico que as mulheres sempre desempenharam na Igreja e as convida a assumir novas responsabilidades dentro de sua estrutura. O anúncio é recebido com uma explosão de alegria, esperança e contemplação, à medida que as pessoas ao redor do mundo começam a processar o que isso significa para o futuro da Igreja. Este momento é inegavelmente histórico, um ponto de inflexão que marca um compromisso com o progresso, inclusão e igualdade dentro da Igreja. O decreto do Papa não é meramente uma declaração,
mas um chamado claro para o crescimento e transformação contínuos, enquanto a Igreja se esforça para refletir a compaixão e o serviço que prega. A resposta é rápida e profunda, enquanto pessoas de todas as esferas da vida absorvem o significado desta nova direção ousada. O mundo, sem dúvida, se lembrará deste dia pelos próximos anos como um que marcou uma nova era de abertura e mudança para a Igreja Católica. Este é um momento importante e emocionante para a Igreja, que parece um sinal de profunda transformação. As palavras poderosas do Papa ecoaram pelos corredores sagrados do Vaticano, servindo como um lembrete claro de que a Igreja é inabalável em seu compromisso de evoluir e crescer, permanecendo alinhada com as necessidades e aspirações de seu povo. À medida que as notícias desta declaração inovadora se espalham pelo mundo, elas acendem uma série de emoções, alegria, esperança renovada e profunda contemplação sobre o que está por vir para a Igreja. Este não é apenas um momento passageiro, está destinado a ser registrado na história como um ponto de virada crucial. Um exemplo brilhante de progresso e inclusão, este momento tem o potencial de inspirar as gerações futuras. O decreto do Papa é mais do que apenas uma declaração, é um chamado convincente à ação, incitando a Igreja a continuar sua jornada de crescimento e transformação. É um chamado para refletir sobre valores essenciais como compaixão, igualdade e uma dedicação firme ao serviço, valores que ressoam profundamente com o espírito coletivo da humanidade. O mundo agora observa, prendendo a respiração, enquanto a Igreja embarca neste novo capítulo, guiada pela influência divina do Espírito Santo em direção a um futuro que abraça a compreensão e a inclusão. Neste período de reflexão e potencial mudança, tanto os fiéis quanto os curiosos se encontram em uma encruzilhada, contemplando o significado desta mudança, não apenas para a Igreja como instituição, mas para a sociedade em geral. Há um senso palpável de antecipação, à medida que pessoas de diversas origens e crenças se envolvem em discussões sobre o que esta nova direção significará. Poderia levar a um ambiente mais acolhedor e afirmativo para aqueles que há muito se sentem marginalizados. Cultivará laços mais fortes entre comunidades que estão divididas há anos. À medida que a Igreja avança confiantemente para esta nova era, ela carrega consigo as esperanças e os sonhos de inúmeros indivíduos que anseiam por um lugar onde possam realmente pertencer, onde seu valor seja reconhecido e suas vozes sejam ouvidas. O mundo está observando atentamente, ansioso para ver como a Igreja incorporará esses ideais em seus ensinamentos, práticas e alcance. Embora a jornada à frente, sem dúvida, apresente desafios, ela também contém imenso potencial para uma transformação notável. Este é mais do que apenas um momento fugaz, é um arauto da mudança que convida todos a participar de uma visão coletiva para um futuro mais compassivo e inclusivo. A atmosfera no Clementino Hall é elétrica, densa com uma mistura de descrença, excitação e um toque de antecipação nervosa. Este espaço sagrado, conhecido por sua formalidade e reverência, agora pulsa com uma vibração incomum, como se as próprias paredes estivessem ressoando com as emoções dos presentes. Os cardeais, figuras reverenciadas que dedicaram suas vidas ao serviço da Igreja, sentam-se em silêncio atordoado. Seus rostos são uma mistura de choque e descrença, expressões que revelam o peso do momento histórico que se desenrola diante deles. As sobrancelhas franzidas e os olhos arregalados desses líderes experientes refletem um profundo senso da magnitude da ocasião. Este não é apenas mais um anúncio, este é um desafio ousado às tradições de longa data que moldaram a Igreja por séculos. As palavras do Papa Francisco são mais do que apenas retórica, elas atingem o próprio coração da identidade da Igreja, provocando reflexões profundas entre os cardeais. Eles agora se encontram em um momento crítico, diante de uma visão que tem o potencial de redefinir sua compreensão de fé, liderança e seus papéis dentro da Igreja. O ar está carregado de antecipação, enquanto eles chegam a um acordo com as profundas implicações do que acabaram de ouvir, uma declaração que pode alterar para sempre o curso futuro da Igreja. Neste espaço sagrado, onde decisões de importância monumental são tomadas, o peso da história parece quase tangível, pressionando os presentes. A atmosfera crepita com o potencial de transformação. O Papa Francisco acaba de compartilhar algo que ninguém poderia ter previsto e, embora o caminho à frente permaneça incerto, ele está repleto da promessa de novas possibilidades. À medida que sussurros ondulam pela sala, há uma tensão palpável, enquanto os membros do clero trocam olhares de descrença, contemplação e admiração. O significado da declaração do Papa lentamente começa a se estabelecer, e fica cada vez mais claro que esse momento será lembrado como um marco histórico. Durante séculos, a Igreja Católica manteve uma tradição que reservava exclusivamente os ministérios ordenados do sacerdócio e do diaconato para homens. Essa prática estava profundamente arraigada na estrutura da Igreja e em suas doutrinas, uma pedra angular de sua identidade. No entanto, a exclusão das mulheres desses papéis sagrados tem sido um ponto de profunda discórdia, tanto dentro da Igreja quanto em discussões sociais mais amplas. Muitos há muito defendem uma abordagem mais inclusiva que reconheça as contribuições vitais que as mulheres podem fazer na missão e liderança da Igreja. Agora, com uma única e profunda declaração, o Papa Francisco quebrou essa tradição arraigada, abrindo a porta para novas possibilidades.
Suas palavras são simples, mas carregam imenso peso, sinalizando uma mudança que pode remodelar profundamente o futuro da Igreja. Ao permitir a ordenação de mulheres como diáconas, o Papa Francisco não apenas fez uma declaração teológica ousada, mas também deu um passo transformador em direção à inclusão e à representação dentro da liderança da Igreja. Este momento pode muito bem marcar o início de um novo capítulo, em que as vozes, os dons e os papéis de liderança das mulheres são acolhidos, promovendo uma comunidade de fé mais rica e diversa. O impacto dessa decisão é de longo alcance, e os membros do clero mal conseguem conter sua excitação, ansiedade e curiosidade enquanto ponderam sobre os efeitos de longo prazo de uma mudança tão monumental. À medida que a notícia se espalha rapidamente, ela domina as ondas de rádio, explode nas mídias sociais e provoca debates em lares, igrejas e seminários ao redor do mundo. A comunidade católica global está cheia de reações, algumas emocionadas e cheias de esperança, outras mais céticas e cheias de preocupação. Este não é apenas um marco religioso, é um evento cultural e social que está fazendo o mundo católico lidar com suas implicações. O que essa mudança significa para o futuro da Igreja? Será o início de mais reformas? Como os tradicionalistas reagirão a essa mudança significativa? Há muitas perguntas, e ninguém sabe exatamente quais serão as respostas. O Papa Francisco com seu calor e ousadia característicos, mostrou-se um reformador, talvez até mesmo radical. Seu tempo no cargo foi definido por desafiar o status quo e abordar questões de longa data dentro da Igreja. Este último movimento ressalta sua visão de uma Igreja católica mais inclusiva, progressiva e aberta à mudança, ao mesmo tempo em que permanece firmemente enraizada em seus valores essenciais. Fique atualizado com todas as últimas novidades inscrevendo-se em nosso canal.